Eu estava caminhando esses dias, tentando fazer algum exercício, e na minha caminhada me veio este texto à mente, enquanto eu estava orando, e me veio esse texto, e eu entendi que era para trazer essa mensagem para a igreja. Então está aqui Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 16 e vamos até o verso de número 21. Diz assim a palavra soberana do Senhor: E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra, graças pela tua presença maravilhosa, graças, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias para com todos nós. Senhor Deus amado, abençoe agora na exposição da tua palavra, que ela, Senhor, venha tocar o coração de cada um de nós e fazer a tua obra sobre a nossa vida. Não nos deixa, Senhor, ó Deus, sair daqui esta noite vazios, mas que todos possam sair repletos da presença, do poder e da ação do teu Espírito Santo, através da tua palavra na nossa vida, através das orações, através dos cânticos, através, ó Deus, da experiência de estarmos juntos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta noite quero falar sobre a unção do Espírito Santo na vida de Jesus. A unção do Espírito Santo na vida do Senhor. Eu estou desejando, como vocês têm percebido, eu estou desejando ardentemente ministrar sobre o Espírito Santo para a igreja. Porque eu creio que nós precisamos ter experiências com o Espírito de Deus. Nós não podemos esquecer que o nosso Senhor Jesus disse que Ele iria para o céu, mas que Ele não nos deixaria sozinhos, órfãos, mas Ele enviaria o Espírito Santo de Deus para nós. Então, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo está no meio de nós.
O Espírito Santo está trabalhando e agindo na nossa vida. O Espírito Santo é uma promessa de Deus, Pai, para nós. No Antigo Testamento, no livro de Joel, no livro de Ezequiel. Mas não só o Espírito Santo é uma promessa de Deus Pai para nós, no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo também é uma promessa de Deus Filho para nós, no Novo Testamento. Quando Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para a igreja. Então, a temática do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, não pode ser de forma alguma desprezada pela igreja, porque o Espírito Santo é como se fosse o ar que a igreja respira. Esse texto que nós lemos hoje é uma narrativa sobre a ida de Jesus a uma sinagoga. O que era uma sinagoga? As sinagogas, elas surgiram em Israel no período que nós chamamos período interbíblico. É o período mais ou menos de 400 anos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. É um período entre os dois testamentos. É um período que é chamado de período do silêncio profético, onde Deus não levanta nenhum profeta na história para falar com o povo de Israel, nem com os povos gentílicos. É um período, me parece, de silêncio de Deus. Os israelitas tinham ido para o exílio babilônico e depois eles tinham voltado do exílio babilônico, tinham reconstruído os muros de Jerusalém, tinham reconstruído o templo de Jerusalém e estavam habitando ali em Israel. E aí começa esse período do silêncio. E os judeus desenvolveram aquilo que a gente vai chamar de sinagoga. Sim, é uma palavra de origem grega, que é junto. É onde eles se reuniam para estudar as Escrituras. Havia leitura das Escrituras, havia explanação das Escrituras. Aliás, nós dizemos que o modelo que nós temos hoje de culto na igreja, onde a gente se reúne, onde a gente ora, onde alguém lê as Escrituras e explica as Escrituras para o povo, este modelo se originou nas sinagogas judaicas. Porque era mais ou menos assim a reunião deles. Eles se reuniam e alguém lia as Escrituras e explicava. Então Jesus tinha o costume, segundo o texto que nós lemos, Jesus tinha o costume de frequentar as sinagogas aos sábados. Porque os judeus não se reuniam aos domingos, eles se reuniam aos sábados. Porque o sábado era o dia que Deus tinha estabelecido no antigo pacto para a reunião da comunidade de Israel. Era o dia sagrado, onde o povo de Israel não podia trabalhar. Só um parêntese aqui nesta mensagem. Nós não guardamos o sábado. Por quê? Porque o sábado pertencia à antiga aliança que foi feita no Monte Sinai entre Deus e o povo de Israel. Mas houve a nova aliança que foi feita entre Cristo e a igreja. Os 10 mandamentos pertencem à antiga aliança, assim como todos os outros mandamentos que foram dados em Moisés.
Nós não guardamos o sábado porque o sábado pertencia à antiga aliança. Mas Jesus não está indo no sábado? Sim, porque Jesus estava debaixo da antiga aliança. Jesus também foi circuncidado, como nós não somos circuncidados. Jesus estava debaixo da antiga aliança e estava cumprindo a antiga aliança para dar início à nova aliança. E nós guardamos o domingo? Nós também não guardamos o domingo. Porque se nós guardássemos o domingo, nós não poderíamos jamais trabalhar no domingo. Aí um irmão que tem, de repente, um serviço, que pega plantões no domingo, ou que precisa trabalhar no domingo, estaria em pecado se nós guardássemos o domingo. Nós não guardamos o domingo não substituiu o sábado, porque agora nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, nós não fazemos mais diferenças entre dias e dias, porque todos os dias são sagrados diante de Deus. E todos os dias nós adoramos a Deus. E todos os dias nós louvamos ao Senhor. Nós convencionamos de nos reunir como igreja também no domingo, mas pode ser qualquer outro dia da semana. E no domingo, geralmente, as pessoas não trabalham e tal, então é um dia mais fácil para a gente se reunir. Mas nada impede que a gente se reúna na segunda, na terça, na quarta, ou nada impede isso. É que na nossa atual civilização, de forma geral, as pessoas estão de folga no domingo, então é um dia mais propício para a gente se reunir. Fechando parênteses. Então, Jesus foi no sábado, lá na sinagoga. E quando ele chegou na sinagoga, ele se levanta para ler. E alguém lhe dá o rolo do profeta Isaías. Não por acaso, obviamente, porque tudo é de acordo com o plano de Deus. E Lucas diz que ele abriu o rolo do profeta Isaías e leu. E o texto que ele leu é o nosso Isaías, capítulo 61, verso 1 e verso 2. E Lucas diz que ele leu, obviamente, essa leitura dele me parece ter vindo mais da Septuaginta, que é a tradução que eles fizeram, os judeus, do Antigo Testamento para o grego. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É interessante. Interessante por vários motivos, mas vejam, Jesus está lendo na sinagoga. Jesus está lendo para os judeus. E aqueles que frequentavam a sinagoga eram aqueles que se achavam, talvez, numa posição espiritual elevada. Ali havia os fariseus, ali havia os mestres da lei. E interessante porque justamente ali naquele texto, onde aquelas pessoas eram pretensamente libertas, é que Jesus vai dizer para eles. Ou seja, Jesus não está dizendo isso, embora isso sirva para todos, mas ele não está fazendo essa proclamação, que ele poderia muito bem fazer essa proclamação lá no Sermão da Montanha para todo mundo que estivesse ali passando, mas ele faz essa proclamação para aqueles que estão na sinagoga, e ele diz que o Espírito está sobre ele e que ele veio para proclamar a liberdade aos presos, pregar as boas novas aos pobres. Se é uma coisa que o judeu não se achava na sua mente, era pobre. Se é uma coisa que aqueles judeus da sinagoga muito provavelmente não se concebiam, era como presos, e muito menos como cegos, e muito menos como oprimidos. Mas me parece que era justamente isso que todos eles eram. Interessante. É importante analisarmos isso essa noite, porque aqui nós temos uma profecia em Isaías que fala da unção de Jesus pelo Espírito Santo.
Alguém pode dizer, mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus, mas nós não podemos esquecer que Jesus esvaziou-se de si mesmo e veio como homem. E como homem, Jesus foi obediente até a morte. E o texto bíblico chega a dizer que Jesus aprendeu como homem. Então ele se esvaziou e veio como homem. E vazio de si mesmo como homem, Jesus então foi revestido pela unção do Espírito Santo Deus. E o Espírito Santo estava nele. E o Espírito Santo desceu sobre ele no dia do batismo. E Deus tinha dito a João que sobre aquele que ele visse descer e permanecer o Espírito Santo, este era o Messias. Então, diferentemente de outras personagens do Antigo Testamento, em Jesus o Espírito desceu e permaneceu, e ficou nele. Então o Espírito Santo estava em Jesus. O Pai parece aqui ter ungido o Senhor Jesus com o Espírito Santo. E a unção de Jesus vai falar do seu ministério, porque a unção do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, ela não existe para fazer essa pessoa se aparecer ou qualquer outra coisa, mas a unção do Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, é para o ministério que Deus tem com a vida desta pessoa, é para o desenvolvimento na obra de Deus, é para trabalhar a Cristo Jesus e fazer a obra. Então, no ministério de Jesus, nós temos aqui, primeiro, esse ministério dividido em 4 aspectos. Primeiro, trazer boas notícias aos pobres. Segundo, trazer liberdade aos presos. Terceiro, trazer recuperação da vista aos cegos. Quarto, trazer liberdade aos oprimidos. E se a gente pode dizer um quinto, com a junção de todas essas coisas, seria proclamar a graça de Deus ao povo. Fundamentalmente, eu quero me deter nestes 4 aspectos fundamentais do ministério de Cristo. Porque esses 4 aspectos estão relacionados com as 4 consequências básicas do pecado na vida do ser humano. Porque quando o pecado entrou na vida do ser humano, ele deixou o homem em estado de miséria. Isso significa falta de recursos, absoluta dependência e totalmente desenganado. Mas ao mesmo tempo que estava desenganado em relação à saúde espiritual, no homem havia uma enganação, porque, embora fosse miserável espiritualmente, ele se achava rico. Então, o primeiro efeito do pecado no homem foi lançar o homem num estado de miséria espiritual. O segundo efeito do pecado sobre a vida do homem foi aprisioná-lo, ou seja, privá-lo da liberdade. E a partir daí o ser humano se tornou escravo do pecado. O terceiro efeito do pecado na vida do ser humano foi cegá-lo, ou seja, tirar-lhe a capacidade de enxergar a vida como ela é, de enxergar as obras de Deus, de enxergar o plano de Deus. E o quarto efeito do pecado sobre o homem foi a opressão, a falta de paz. Então, a partir do pecado, o ser humano se tornou miserável, se tornou prisioneiro, se tornou cego e se tornou oprimido. Mas aí Jesus veio para destruir as obras das trevas, como vocês sabem. Jesus veio para destruir as obras do diabo e do pecado na vida do ser humano.
Então, nós podemos afirmar, e a mensagem vai ficar nesses pontos, nós podemos afirmar que em Cristo, os pobres recebem a boa notícia. Este é o primeiro efeito da unção e do ministério de Cristo. Anunciar as boas notícias, ou a boa notícia, evangelizar no original, trazer as boas novas aos pobres. Por isso Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ora, a questão dos pobres é muito debatida hoje em dia e é muito importante. A palavra no original denota alguém em estado de mendicância, mendigo. Eu creio que aqui o Senhor parte do conhecido para chegar ao desconhecido. Ele parte da noção de mendicância natural e física para chegar ao desconhecido, que é a mendicância espiritual. Quem é o pobre? O pobre é aquele que não tem recursos. O pobre é aquele que depende de ajuda externa para viver. O pobre, quem é o pobre? O pobre não é aquele que simplesmente não tem uma casa chique, um carro novo. O pobre aqui é o mendigo. É aquele que depende totalmente de ajuda para se manter na vida. Quem é o pobre? O pobre é o judeu. O judeu que foi roubado por povos estrangeiros em seu exílio. O judeu que foi aprisionado, que foi oprimido, que ficou em estado de miséria e escravidão. Esse é o pobre. Pregar boas novas aos pobres. Quem é o pobre? O pobre é o gentil. É o gentil que está à beira do caminho, caído. É o gentil que se ausentou de Deus. É o gentil que não tinha pacto, que não tinha a revelação, que não tinha o contato e a presença de Deus. Este é o pobre. O pobre é o gentil que foi apanhado no meio do caminho, que foi surrado, que foi roubado, que foi deixado quase morto. O pobre é o gentil que ficava à beira dos portões do rico e que os cães vinham lamber as suas feridas. O pobre é o gentil. Quem é o pobre? O pobre é o que está em um estado de insuficiência em relação a Deus, que não tem recursos para se autogarantir, que não tem condições de se manter, que não tem nada em si mesmo que possa proporcionar qualquer benefício diante do que realmente vale a pena na vida. O pobre é o que foi assaltado, que ficou nu, que não tem méritos, que não tem crédito, que não tem direitos. O pobre é aquele em total dependência e que se concebe como tal e que assim se abre para receber o que não teria condições de adquirir por si mesmo. Este é o pobre. E nessa condição, não interessa a conta bancária, não interessa o quanto se tem ou deixa de ter, não interessa o salário, não interessa o carro que se anda, não interessa a casa em que se mora. Interessa-se a condição espiritual da vida da pessoa. Então aqui nós temos uma visão do pobre.
É a estes que as boas notícias foram dadas, aos pobres. É a estes que têm fome, eles podem comer do pão da vida que é Jesus. É o pobre que tem sede e pode assim beber da água viva que é Jesus. É o pobre que não tem recursos e pode ser abastado pelas dádivas do céu. Então, se para os pobres em geral só há más notícias, em Deus há boas notícias, há maravilhosas notícias, há uma esperança para os pobres. Irmãos, isto nos diz que se nós estamos em Cristo, se nós realmente estamos em Cristo, apesar da nossa condição de pobreza ser evidente, nós nos abrimos para o suprimento que vem do alto. Porque quem está em Cristo percebeu a sua nudez espiritual, percebeu a sua condição de pobreza, de miserabilidade espiritual, percebeu a sua condição de miséria diante de Deus, percebeu a sua condição de mendicância diante do Senhor, e se abriu para receber gratuitamente aquilo que só assim poderia ser seu. E isso é muito importante, porque só pode receber a boa notícia quem percebe a sua própria necessidade. Ao contrário disso, quem pensa, rico sou, estou abastado, não sabe que é um pobre, cego, miserável, nu. Então, a condição básica para a recepção das boas notícias é a consciência da sua própria necessidade, da sua pobreza, e a abertura para a bênção, assim, da divindade. Porque as boas notícias são para os pobres. Há uma manifestação sobrenatural maligna para tentar dissuadir as pessoas desta consciência e para fazer com que as pessoas acreditem na meritocracia espiritual. Então é muita gente tentando comprar a sua salvação a partir do seu próprio comportamento, a partir das esmolas que se dá, a partir da ajuda aos necessitados. As pessoas às vezes pensam, se eu fizer isso, aquilo, se eu não faltar nenhum culto, se eu der o meu dízimo, se eu der certinho a minha oferta, se eu ajudar as pessoas, quem sabe Deus vai me deixar entrar no céu. Esta consciência não é uma consciência bíblica. E há todo um trabalho espiritual maligno para tentar colocar no coração das pessoas a noção de que elas podem, de alguma forma, merecer a salvação a partir dos seus próprios atos. Mas Jesus disse que ele veio pregar as boas notícias aos mendigos, aos pobres, que não têm condições alguma de conseguir esta bênção por si próprios. Então, as boas notícias são para os pobres. E olhando para esse aspecto, se nós estamos em Cristo, não só nós devemos ser atingidos por esta boa notícia, mas também nós devemos, a partir do momento em que somos atingidos, e como corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja, então quando a unção ministerial desceu sobre Cristo, atinge também a igreja. E a igreja recebe a missão que Cristo recebe. A partir do momento em que eu sou atingido pela boa notícia, eu tenho que ser também um propagador, um portador
da boa notícia. Se Jesus era alguém que pronunciava, que pregava, que ensinava, que levava a boa notícia aos necessitados, assim também eu, como igreja, preciso assumir o meu ministério. E aqui eu estou falando do ministério da igreja. Eu não estou falando do ministério pastoral. Eu não estou falando do ministério de alguns. Eu não estou falando da obra de alguns. Eu estou falando do ministério da igreja. O ministério da igreja é proclamar a boa notícia aos pobres. Porque nós somos ungidos pelo Espírito. Quando o Espírito Santo desceu, ele desceu e permaneceu na igreja. Assim como o Espírito permaneceu em Cristo, o Espírito Santo também desceu e permaneceu na igreja. Assim como o Espírito Santo ungiu a Cristo, o Espírito Santo ungiu a igreja para dar continuidade ao ministério de Cristo. Então, a igreja, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela interação do Espírito Santo, ela também proclama as boas notícias ou o evangelho aos pobres. Nós somos arautos e proclamadores das boas notícias. Essa proclamação vai acontecer através das nossas palavras, mas também vai acontecer através da nossa forma de vida, de como nós vivemos. Porque você prega com a sua vida. Do jeito com que você vive, você está pregando. Mesmo que esteja com a boca fechada, a sua vida prega sem palavras. Se fomos atingidos pela boa notícia também agora nós nos tornamos propagadores desta boa notícia. Então, em Cristo, os pobres recebem a boa notícia. Mas mais do que isso, em Cristo, os cativos, os prisioneiros são libertos. O texto diz: e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, liberdade aos cativos. Então, em Cristo, nós também somos libertos. Porque se estamos em Cristo, não podemos continuar prisioneiros. Se Cristo proclama, age, libertando os prisioneiros, os cativos, se estamos em Cristo, nós precisamos ser libertos. E nós somos libertos em várias áreas da nossa vida. Eu vou apenas mencionar algumas. Em Cristo nós somos libertos, por exemplo, da escravidão do pecado. Alguém que está em Cristo não pode continuar prisioneiro, escravo do pecado. Eu não estou dizendo que ele não pode cometer um pecado ou outro como um deslize, mas ele não é mais escravo do pecado, porque Cristo libertou os cativos, aqueles que estavam aprisionados. O pecado era um ser que nos aprisionou. Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo nos libertou do pecado. Em Cristo nós somos libertos não só do pecado, mas fomos libertos do resultado do pecado. Fomos libertos do inferno. O inferno é real e existe, mas em Cristo nós somos libertos do inferno. Nós estamos gravando agora uma série de podcasts que vai ir aí ao ar sobre os medos. E um dos medos era medo de ir ao inferno. Não é isso, Tarcísio? Medo de ir ao inferno. O cristão não precisa ter medo de ir ao inferno, porque Cristo já te libertou do inferno. Se você está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, permanece na vida, e por isso não precisa ter medo de morrer e ir para o inferno. Cristo não só nos liberta do inferno,
mas também nos liberta dos medos e prisões da nossa alma. Medos e prisões da alma, que às vezes encarceram a vida das pessoas. São pessoas que estão presas num passado distante, são pessoas que estão presas em algo que aconteceu lá atrás, pessoas que estão presas nas angústias. Cristo nos liberta dos medos e das prisões da alma. Tem gente que tem medo de sair na rua, medo de pessoas, medo de relacionamentos, medo de doenças, medo de viver, medo de morrer, medo de perder pessoas queridas. Cristo nos liberta. Ele veio para libertar os cativos. Não só isso, mas veio para libertar os cativos da escravidão do próprio diabo, como um ser que escraviza. Jesus fala de uma mulher que estava escravizada há tantos anos por Satanás, que a mantinha encurvada. O diabo escraviza as pessoas, mas Jesus veio para nos libertar da escravidão do diabo. Ele não tem poder sobre nós. Se ele tinha poder sobre nós antes de conhecermos a Jesus, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, ele já não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não pode tocar em nós sem a permissão de Deus, porque agora nós não somos mais escravos das trevas, agora somos filhos da luz. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Jesus nos liberta da escravidão, dos poderes da sociedade. Já não somos mais resultados da sociedade. Se um dia fomos resultado do meio social, hoje já não somos mais assim. Não somos mais resultado. Cristo nos liberta dos padrões da sociedade. Já não precisamos mais nos encaixar nos padrões sociais. A sociedade tem seus padrões, nós não precisamos mais nos encaixar nos padrões sociais. Cristo nos libertou dos padrões sociais, mas também nos libertou da ditadura da balança. Já não temos mais agora que nos encaixar nos padrões que a balança nos impõe. Então todo mundo tem que ter um certo peso, ninguém pode passar um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Agora o certo é, todas as mulheres precisam estar andando com as costelas à mostra de tanta magreza, e nós não estamos mais agora presos à ditadura da balança. Eu não estou falando que você pode engordar o quanto você quiser, que isso não vai acarretar em doenças para a sua vida. É claro que pode acarretar em doenças para a sua vida. Tem doenças em todos os extremos, tanto na gordura excessiva, quanto na magreza excessiva. Tem doenças, mas nós não estamos mais agora presos à ditadura da balança. A balança não manda em nós mais. Os padrões de beleza da sociedade não mandam mais em nós. Agora tem que ser assim, porque agora a moda é ter o cabelo desse jeito. E aí quem não tem cabelo? Quem não tem desespero e compra uma peruca? Não, nós não estamos mais presos às ditaduras dos padrões da sociedade, não estamos mais presos à necessidade de ser evidente na sociedade, porque Cristo nos libertou. Ele veio para libertar. Cristo nos libertou, nós não estamos mais presos à necessidade de ser o centro, não estamos mais presos sobre isso, não temos mais que ser o centro da história de ninguém, não temos que ser o centro da nossa casa, não temos que ser o centro da nossa família, não temos que ser o centro no trabalho, nós não somos mais o centro, nos libertamos disso, Cristo é o centro, nós ficamos bem como atores coadjuvantes na história, só ali, servindo, está ótimo, ninguém mais precisa ser o... Quando você está aprisionado pelos padrões sociais, você precisa ser o centro. Você tem que chamar a atenção para você. Aí aquela pessoa que vai no casamento, mas ela precisa chamar mais atenção que a noiva. Já viu isso aí? Então a noiva no casamento precisa ter toda a atenção para ela. É o momento da noiva. Mas aí tem gente que quer roubar até o momento da noiva. Precisa chamar a atenção, precisa estar mais reluzente que a própria noiva na história. É um padrão estabelecido. Cristo nos libertou disso. Nós somos o amigo do noivo. O amigo do noivo. Nós somos. Quem que é o amigo do noivo? Não, nem aparece na história. O amigo do noivo está ótimo. É assim que nós somos. Cristo nos libertou. Não precisamos mais ser ao centro, a evidência de nada.
Cristo nos libertou até da ditadura do nosso próprio eu. Já não é mais o eu quem manda em mim, é Cristo quem manda em mim. Se antigamente o meu eu mandava em mim, agora é Cristo quem manda em mim. Cristo me libertou do amor ao dinheiro, me libertou de todas essas coisas dessa sociedade. Isso nos mostra que a unção de Cristo é a unção da libertação. Então eu vou dizer para os irmãos algo. Os cristãos devem ser os primeiros a experimentarem completamente a libertação, antes de propagarem a libertação. Quer dizer, se você não experimentou a libertação, se você não foi liberto por Cristo, como é que você está pensando em propagar? Primeiro você precisa ser atingido pela verdade da palavra. Cristo precisa te libertar, para depois você levar adiante aquilo. Não há possibilidade de sermos cristãos e ao mesmo tempo sermos aprisionados. Porque Cristo veio para libertar os cativos. Primeiro precisamos da libertação. Se alguém está oprimido, se alguém está preso, é necessário ser liberto. Mas não só nos tornamos livres, como também agora em Cristo e a partir de Cristo e por Cristo e pelo poder de Cristo, nós nos tornamos instrumentos de libertação na vida das outras pessoas. Porque o Senhor também nos unge para libertar outros, em nome de Jesus. Então, isso nos carrega de uma responsabilidade. Porque se Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, e Cristo tem o ministério de libertar, a igreja não pode ter o ministério de aprisionar. Nós não podemos ir contra a cabeça. Nós vamos no mesmo caminho da cabeça. Então, se Cristo veio para libertar, a igreja tem que ser propagadora e instrumento da libertação. E como é que a gente age como instrumento da libertação? Libertando as pessoas. E como é que a gente liberta as pessoas? A gente liberta as pessoas falando da verdade do Evangelho para libertar as pessoas. A gente liberta as pessoas orando pelas pessoas. A gente liberta as pessoas vivendo com as pessoas. A gente liberta as pessoas tirando o fardo, tirando o peso das costas das pessoas. E as pessoas carregam fardos e pesos. Às vezes carregam fardos espirituais, às vezes carregam fardos religiosos. A gente precisa tirar esses pesos, libertar as pessoas. A igreja existe para libertar os cativos. Cristo nos dá a tarefa que Ele teve e que deixou para nós continuarmos. É por isso que Jesus manda os discípulos, de 2 em 2, expulsar demônios, curar enfermos. É tarefa da igreja. Você é um agente de libertação. Aonde você está? Você é um agente. Com as suas palavras, você produz libertação no seu serviço. Com as suas atitudes, com a tua leveza de ser, cheio do Espírito de Deus, você produz libertação. Produz tanta libertação que às vezes você não precisa nem falar. Só de você chegar cheio do Espírito Santo, perto de uma pessoa, às vezes só de você chegar ela já liberta. Só o seu comportamento, só a sua unção do Espírito. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos acomodar a uma vida espiritual medíocre, fracassada. Não, como igreja, Deus estabeleceu um banquete para nós espiritual e nós temos a obrigação de nos alimentarmos desse banquete espiritual. Ninguém tem o direito na igreja de ficar frio, ninguém tem o direito na igreja de estar
estar longe de Deus, nós todos temos à nossa disposição o poder do Espírito Santo e a graça de Deus. E por que nós muitas vezes estamos frios? Porque nós não buscamos, porque nós não nos quebramos diante de Deus, porque nós não oramos, porque nós não batemos na porta. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, porque aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se lhe abre, e aquele que busca encontra, diz o Senhor. Nós precisamos. Nós não podemos falar, não, tá bom assim mesmo. Eu estou levando uma vida meia boca, mais ou menos. Vou lá e tal. Tenho certeza da minha salvação mesmo. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós devemos ser cheios do Espírito. Deus quer nos libertar completamente. E se alguém aqui está aprisionado, em nome de Jesus, vai ser liberto. E sendo liberto, você vai libertar outros. Liberte outros. Ore por pessoas. Ore por pessoas. Se alguém lá no seu serviço está com um problema, está com uma dificuldade, está endemoniado, nem precisa chamar o pastor. Bota a mão na cabeça dele e ora em nome de Jesus, vai ser liberto. Porque Jesus mandou a gente fazer isso. Libertar as pessoas. Terceiro, em Cristo não somente os pobres recebem a boa notícia, os cativos são libertos, mas também em Cristo os cegos recebem a vista. Porque ele disse, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos. Agora, irmãos, isso é muito importante. Porque a cegueira espiritual é algo que acomete muita gente aqui. Jesus curou cegos fisicamente. Mas a pior cegueira não é a dos cegos físicos, embora seja terrível a cegueira física. Mas a pior cegueira de um ser humano é a cegueira espiritual. Tem muitos que acham que enxergam, mas estão cegos. E por causa da cegueira espiritual, as pessoas ficam sem orientação. Pessoas cegas espiritualmente não conseguem ver a ação de Deus. Pessoas cegas não conseguem enxergar o plano de Deus. Pessoas cegas não conseguem enxergar a atuação do Espírito Santo. Pessoas cegas não percebem o caminho. Pessoas cegas não sabem a direção. Estão perdidas e não encontram a solução para a vida. Pessoas cegas precisam ser conduzidas e levadas por outros, porque não sabem para onde ir e nem o que fazer. Quando as pessoas são levadas pela vida, e tem muita gente assim, muita gente deixando a vida as levar. Vamos deixar a vida me levar. Onde a vida levar, eu vou indo, e assim vai, e assim vou caminhando, deixando a vida me levar. Isso é sinônimo de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Jesus veio para libertar os cegos, para dar vista aos cegos, para fazer com que quem não enxergava o caminho pudesse agora enxergar, para fazer com quem estava desorientado pudesse agora ter uma bússola na vida, para fazer com que aquela pessoa que não via Deus começasse a ver Deus. Por isso nós cristãos devemos ter os olhos abertos em Cristo. Isso significa o quê? Que nós devemos saber para onde estamos indo. Todo cristão deveria ter na ponta da língua. Quando alguém lhe perguntasse qual é o sentido da tua vida, todo cristão deveria ter na ponta da língua: eu sei qual é o sentido da vida. Sentido da vida. Eu sei qual é a direção da vida. Eu sei porque eu existo, porque eu vivo, porque eu estou aqui. Não é assim, talvez, quem sabe, não sei.
vou procurar um psicólogo, ver se eu descubro qual é o sentido da minha vida. Não, a Bíblia diz o sentido da tua vida. O sentido da tua vida é você estar aqui para conhecer a Deus, para viver para Deus e para ser guiado por Deus, transformado por Deus, num instrumento segundo a vontade de Deus. Esse é o sentido da tua vida. O cristão deveria ter os olhos abertos para essa coisa. O cristão não é aquele que deixa a vida levar, vamos deixando aí, para onde chegar, chegou. Não! Nós é que levamos a vida. Nós é que andamos. Nós é que direcionamos aquilo que podemos direcionar. Nós é que estamos andando para a glória de Deus. Devemos saber onde estamos e para onde vamos. Devemos caminhar na vontade de Deus. Então, um cristão é aquele que teve a vista aberta para enxergar. Tem gente que não consegue enxergar o mundo espiritual, não consegue enxergar nem a ação de Deus e nem a ação do diabo. Tem gente que está sendo dominada pelas trevas e não consegue enxergar que aquilo é uma obra do inferno na vida dele. Falta de visão espiritual, está cego. Tem gente que está presa ao dinheiro, ao mundo, ao trabalho e não consegue enxergar que aquilo não é de Deus para a vida dele. Tem gente que está começando um relacionamento com uma pessoa que vai destruir ele espiritualmente, mas não consegue enxergar que aquilo é uma cilada do diabo. Tem que ter visão espiritual. Cristo veio dar vista aos cegos. Nós, como igreja, precisamos enxergar. Mas não só enxergar, nós também, como servos que tivemos os olhos abertos, precisamos agora dar prosseguimento nesse ministério, que é ser instrumento de Deus para levar vista a outros cegos. Ou seja, transmitir a luz de Cristo para que outros perdidos possam enxergar também. Então, com a minha vida, com as minhas palavras, com a minha pregação, com o meu ensino da palavra, eu preciso abrir os olhos das pessoas para que elas possam enxergar. E Deus vai me usar e vai usar vocês para fazer isso, para trazer vista aos cegos. E se você vê alguém tateando, cego, que não enxerga o caminho, abra os olhos dessas pessoas em nome de Jesus, falando da palavra e orando por elas. A função da igreja é transmitir luz. Luz indica o caminho. Luz revela a realidade. Luz mostra a circunstância. Luz orienta. Luz direciona. Quando alguém olha para mim como cristão e vê que eu estou perdido, nem eu sei qual é o sentido da vida, nem eu sei para onde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Quando alguém vê essa desorientação em mim, ele não vai ter os olhos abertos espiritualmente. Mas quando alguém olha para mim e vê que em mim há luz, a orientação, a direção, a consciência de certo e de errado. E hoje em dia a consciência do certo e do errado está sendo apagada cada vez mais na vida das pessoas. Há uma manifestação sobrenatural maligna para anuviar a mente das pessoas. Aquilo que era certo, aquilo que era errado, mas agora na nossa sociedade o certo não é tão certo e o errado não é tão errado. E aí aquilo que é certo de repente já deixa de ser certo para ser errado e o que é errado deixa de ser errado para ser certo. Porque as pessoas estão cegas, não enxergam. Acham que enxergam pelas filosofias da vida, pela ciência, por toda o orgulho e a vaidade humana, mas é justamente isso que os tornam cada vez mais cegos. Então, a função da igreja é emitir luz.
uma luz que venha de Cristo, porque Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas por último, em Cristo não somente os pobres recebem a boa notícia, os cativos são libertos, os cegos recebem vista, mas também os oprimidos são libertos. Oprimidos. Ele me enviou para libertar os oprimidos. E o texto de Isaías 61, o qual Cristo se refere aqui, ao invés de trazer oprimidos, ele vai dizer: cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Isso tem a ver com corações. Corações. Sentimentos. Quantas pessoas estão oprimidas em seus corações? Não é só escravidão, porque a escravidão é uma prisão. Mas agora aqui é uma perturbação, é uma opressão que fica dentro do coração. Existem muitas coisas que podem oprimir uma vida. E tem muita gente oprimida. Oprimida com o quê? Oprimida com amarguras. Tem gente que o semblante dela já é um semblante amargo. Você olha para a pessoa, não tem felicidade. Está oprimida por uma amargura na alma, no coração, que às vezes está como uma sanguessuga ali encrustada, sugando a pessoa há anos, amargura. Tem gente que está oprimida por angústias que ninguém sabe, só ela e Deus. Tem gente oprimida por sentimento de inferioridade. Eu sou menor que os outros. Eu sou o mais azarado da turma. Nada dá certo para mim. Como eu gostaria de ser o outro. Como eu queria ser igual ao outro. Sentimento de inferioridade. Tem gente oprimida por sentimento de rejeição. Ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém estende a mão. Todo mundo me rejeita. Meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. Às vezes é verdade. Foi rejeitado mesmo. Mas a opressão do sentimento de rejeição tem que desaparecer em Cristo, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá, diz a Bíblia. Então em Cristo eu tenho um pai eterno. Sentimento de rejeição, foi rejeitado por uma esposa, foi rejeitado por um namorado, foi rejeitado por um filho, por um pai. E isso causa uma opressão. E o inimigo, ele sabe da história de cada um. Então, como ele sabe da história da sua vida, ele vai justamente naquele ponto em que você sente a dor. E ali ele começa a apertar o dedo. E aí vem pensamento, realmente você é um rejeitado mesmo. Ninguém gosta de você. Está vendo que nada dá certo para você? Está vendo? Olha, toda amizade que você tenta não dá certo. Olha, aquela pessoa está falando mal de você. Aquele outro também não gosta de você. Você viu o jeito que ele te olhou e ele vai apertando dentro de você. Mas Jesus veio para libertar um coração oprimido. Eu vou dizer uma coisa para você, você não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam de você. As pessoas pensavam qualquer coisa de Jesus. Chamaram Jesus de endemoniado. Chamaram Jesus de tudo quanto é nome. As pessoas falavam mal de Cristo. Não importa o que as pessoas pensem de você. O que importa é o que Deus pensa da sua vida. Aleluia. Isso é libertador. É libertador. Tem pessoas oprimidas por tristezas, por dores do passado. Pessoas oprimidas por falta de paz no coração, por desejos de suicídio dentro de si. Desejo de suicídio. Nós temos um alto índice de suicídio hoje na sociedade. E não tem a ver com condição financeira. E não tem a ver com condição social.
nem tem a ver, na grande maioria dos casos, com doenças. Tem a ver com o ser interno que não foi liberto, que está carregado de angústias e às vezes até de demônios. Tem gente oprimida por pesos, por sentimento de culpa. Fez uma coisa no passado, pediu perdão a Deus, mas fica o sentimento de culpa lá dentro. E aquilo fica te atormentando. Você fez isso. Você fez isso. Lembra, no dia 12 de janeiro de 1963, você fez aquilo, lembra? Lembra, no dia 15 de março, você fez aquilo. Mas eu pedi perdão a Deus, mas vem de novo, você fez aquilo, você é um culpado mesmo. Nós temos que nos libertar do sentimento de culpa. A partir do momento que eu faço uma coisa errada, é natural, espiritualmente falando, e bom que eu sinta a culpa naquele momento. Eu pequei, eu tenho que sentir a culpa daquele pecado, tenho que sentir o peso daquele pecado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão a Deus ou a pessoa com quem eu pequei, que seja, eu tenho que pedir perdão e a partir daí eu estou liberto. Pronto. Porque temos um advogado e um juiz que é o Senhor. E quando você peca, vem a acusação do pecado, mas quando você se arrepende e pede perdão, ele rasga a dívida. Acabou. Não deve mais nada. Então, toda vez que vier aquele sentimento, você tem que se lembrar, já foi perdoado. Dizem, não sei se é lenda ou não, que o diabo apareceu para Martim Lutero com uma lista de pecados. E disse para ele, você pecou assim, 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 e falou todos os pecados. E quando acabou todos os pecados, ele olhou e disse, só isso? Ele disse, só. Ele disse, tudo isso já foi lavado no sangue de Cristo Jesus, já foi perdoado, amém. Virou para o outro lado e dormiu em paz. Se você pecou, se arrependeu e pediu perdão, meu irmão, deita a tua cabeça no travesseiro e dorme em nome de Jesus. Descansa em paz. Descansa em paz, porque o Senhor não se lembra mais do seu pecado, Ele o perdoou. Perdoou. E aqui eu não vou entrar em questões do se lembra, se lembra, se lembra, se lembra, se não acusa. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que Deus não te acusa mais disso e acabou. Você já está livre disso. Está livre. Está livre. Nem o diabo pode falar nada para você. Mas se ele ousadamente falar, saiba que você já está perdoado. Mas eu sei que a gente pede 40 vezes perdão pelo mesmo pecado. A gente pede. A gente pede e depois a gente vai de novo. Deus, mas Deus, será que o Senhor me perdoou mesmo? Deus, olha, lembra, eu fui miserável naquele momento. Deus. E Deus diz, já te perdoei. Tem gente que é oprimida por causa de pecados, que ela já confessou, já pediu perdão, mas ainda fica o sentimento da culpa. Jesus veio para nos libertar de toda a opressão do coração. Um coração leve, livre, solto. O cristão tem que ter um coração leve, porque Cristo já perdoou. Isso nos mostra que nós cristãos não podemos ter o coração oprimido. Gente que carrega tanta angústia no coração, tem alguma coisa errada, precisa entregar nas mãos do Senhor. Faça isso, confesse e amém. Peça perdão e tchau. Se você nunca confessou, é importante confessar o pecado. Confessa ao Senhor. Diga, Senhor, no dia 23 de janeiro de 1963, eu fiz esse pecado, eu não confessei, agora estou confessando. Me perdoa por esse pecado em nome de Jesus. Amém. Deita a tua cabeça no travesseiro e dorme em paz. E se eu morrer à noite? Vai acordar no céu. E o diabo não vai ter nenhum poder sobre você. Mas não só nós temos que ser livres da opressão no coração, mas nós também temos que ser um instrumento de alívio para outras pessoas em seus sentimentos de culpa. Temos que ir até o irmão e levar o perdão de Deus para ele.
Como que eu levo o perdão de Deus? Fale do perdão de Deus. Diga, irmão, você está oprimido por quê? Porque eu cometi um pecado. Já confessou? Já confessei. Já pediu perdão? Se não confessou, vamos confessar aqui agora. Se não pediu perdão, vamos pedir agora. A partir desse momento, descansa em paz, irmão. Descansa em paz. Deus já perdoou. Descansa em paz. Precisamos não ser instrumentos de culpa no coração das pessoas. Ficar acusando elas de coisas que elas já pediram perdão. Isso não significa que nós não devemos falar contra o pecado. Nós não devemos falar contra o pecado? Não, nós devemos falar contra o pecado. Devemos falar do peso do pecado, devemos falar do inferno e de todas as coisas que Jesus falou. Nós temos que falar disso. Agora, nós não podemos ficar acusando pessoas que já se arrependeram dos seus pecados. Porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é levar a libertação. O nosso papel é levar o bálsamo de Deus no coração das pessoas. Você já confessou, já pediu perdão? Descansa em Deus. Alguém fez alguma coisa para você? Perdoe em nome de Jesus. Perdoe, confesse que você perdoa. Diga, eu perdoo fulano de tal. Diga pelo nome. Eu perdoo fulano de tal que fez isso contra mim. Fale. E Deus vai trazer a paz no teu coração. Você foi rejeitado? Perdoe quem lhe rejeitou. Você foi magoado? Perdoe quem lhe magoou. Perdoe, diga, o Senhor vai fazer a obra. E aqui nós temos então o ser humano vivendo em plenitude. Porque em Cristo nós somos supridos, somos libertos, somos direcionados e temos paz de espírito para viver. É só assim que um ser humano consegue viver plenamente. Se ele tiver suprimento, se ele tiver liberdade, se ele tiver direção e se ele tiver paz. Um ser humano não consegue viver plenamente se ele não estiver suprimento, se ele não tiver liberdade, se ele não tiver direção e se ele não tiver paz. É isso que Cristo nos dá. Vamos ficar em pé para orar. Enquanto os irmãos sobem aqui, os pobres em Cristo recebem a boa notícia. E a boa notícia é que chegou o suprimento. Os cativos em Cristo são libertos. Os cegos recebem vista. E os oprimidos são livres das suas opressões. Quando tudo isso estiver muito ativo em nós, então, com a nossa vida, nós proclamamos o ano da graça do Senhor. E este é o ano da graça do Senhor. É o ano da igreja, da obra de Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Talvez você tenha passado por tantos problemas. Talvez você ainda não se conceba como um pobre e não consegue receber gratuitamente. Talvez você, de alguma forma, está cativo, aprisionado a alguma coisa. Talvez, de alguma forma, você esteja oprimido, não tenha a liberdade, a libertação da opressão. Talvez você esteja cego. Vamos orar para que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um. Senhor Jesus, estamos aqui essa noite e pedimos a libertação de pessoas. Pedimos a cura de corações. Tu és aquele que cura, que liberta, que transforma. Senhor, liberta os cativos, cura os oprimidos, abre os olhos aos cegos, alimenta os pobres. Senhor Deus amado, usa-nos para levar a boa nova aos pobres, usa-nos para libertar cativos, usa-nos para abrir os olhos dos cegos, usa-nos, Senhor,
para libertar os oprimidos. E assim possamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Trabalha no coração da tua igreja, que a missão de Cristo seja a missão da igreja e que a igreja possa dar continuidade à tua missão maravilhosa no poder, na unção do Espírito Santo. Haja, Senhor, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.